Acredito que nós já passamos pelo pior, mas, enfim, nós não temos condições ainda de fazer essa reunião presencial por causa do risco envolvido com as pessoas que costumam visitar o Sheila nos dias de cura e cirurgia espiritual. Então, bem-vindos, fico contente de tê-los de novo conosco aqui, e vamos começar com a nossa oração, né? O nosso Pai Nosso com o olho fechado, para que a gente possa concentrar melhor, pedindo a Ele muita proteção nessa nossa reunião pública, e pedindo também que Ele nos ajude na intuição de todos nós, a intuição da palavra, a intuição da compreensão, a intuição da reflexão a respeito do que os espíritos passarão através de suas mensagens. Então, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória. Bom, pessoal, curiosamente, eu estou percebendo que de vez em quando está instável, né? A nossa internet, é a internet externa, né? Aqui dentro está funcionando tudo em ordem, então eu lamento se, infelizmente, ainda nossos provedores não conseguem, nesses momentos de pico, garantir a performance e o desempenho, né? Eu queria iniciar nossos informativos agradecendo a respeito da resposta de vocês ao drive-thru. Nós, realmente, na quarta-feira, em função talvez até do frio, da chuva, foi bastante fraco, mas no sábado houve uma recuperação muito grande e chegou bastante coisa, né? Nós ainda vamos correr essa semana para comprar aquilo que falta, mas não tem dúvida que veio muita coisa, e isso vai nos ajudar e muito na preparação das cestas básicas, na preparação, inclusive, do pacote da ração para os pets, que também veio bastante coisa relacionada à ração de gato, cachorro, né? Os cães, isso é muito bom. E eu queria mostrar, na realidade, um videozinho que foi preparado pelo pessoal responsável pelo drive-thru, que é a Auri, e com a ajuda da Cris, né? Que ela tá na cabeça desse projeto SOS Pet, Ricardo Gará. Então, vamos lá. Eu vou escolher. Primeiro drive-thru. Belezas e encantos vindos lá do céu revestem os seus mantos a cintilar sem véus. Ó Sheila tão querida, trazes a luz solar dessa mansão florida que é o nosso lar. Divina encarnação, sublime esplendor, toda abnegação, mensagem do Senhor. Levas contigo na prece esta canção que diz: tu és a própria messe, que ao mundo faz feliz.
levas contigo na prece esta canção que diz: tu és a própria messe que ao mundo faz feliz. Doçura, encantamento, eterna harmonia, do azul do firmamento, sorrisos de Maria, com a luz dos evangelhos nos enches de amor, e os preceitos velhos desfeitos são da cor. Divina encarnação, sublime esplendor, toda abnegação, mensagem do Senhor. Tem que voltar tudo. Vou ter que voltar tudo, né? Eu tô meio lerdo hoje, né? Meio lerdo aqui. É uma avalanche aqui, sem som. Tô meio lerdo. Hoje eu devo estar com a cabeça na lua, certo? É que sem máscara eu não tô acostumado. Eu preciso voltar a colocar a máscara para poder me acostumar de novo. Então, eu disse que eu fiquei muito surpreso e muito alegre com relação ao fato de que pessoas de São Paulo e de São Caetano e de São Bernardo vieram até o drive-thru, apesar do tempo horrível que estava, o frio, para poder trazer a sua doação, né? As famílias agradecem. Vocês não imaginam como é importante para essas famílias. No dia que foram entregues as cestas, estava chovendo. E todas elas, teve raríssimas exceções, eu lembro que foram muito poucas que não vieram. E vieram mais que não estavam cadastradas, para vocês terem uma ideia, né? Para vocês perceberem quantas anda, na realidade, a situação em função dessa pandemia, que, como eu costumo dizer, virou um pandemônio também, né? Não é só uma pandemia, mas um pandemônio. Então, eu queria agradecer de coração tudo aquilo que vocês estão fazendo para que as bolas se mantenham no ar e a gente consiga entregar essas cestas, né, para essas famílias tão carentes, tão necessitadas, tá? Eu também queria avisar, né, um informativo, de que as aulas estão em andamento. Todos os cursos, está tudo sendo feito através de salas de aula, né? Através da internet, né? São sistemas de ensino remoto, né? Eu até fui ver a palavra correta, que é ensino remoto, e é interativo. Então, as aulas estão funcionando normalmente. Nesse exato momento, por exemplo, tem uma classe que está acontecendo, né? Que está lá com o Walter, tá ok? Queria reforçar que nosso bazar continua funcionando toda sexta-feira, aqui na rua Miguel Prisco, 583, né? Então, seguindo aquele padrão lá do distanciamento social, máscara e álcool gel, o bazar toda sexta-feira está abrindo na rua Miguel Prisco, 586, ou 583, que é o bazar da Pechincha, né, que a gente chama. E eu queria agradecer, como sempre, a retransmissão da Doutrina Web Rádio, do Rio de Janeiro, da Andréa Meléu, e do Dorival Strello, e do Juvan, da Rede Espaço Espírita, lá de Barra Velha. Então, Barra Velha, retransmitindo para Santa Catarina, e a Meleu, ou seja, a Doutrina Web Rádio, transmitindo para o Rio de Janeiro a nossa live aqui, nosso encontro aqui. E também queria, antes de fazer o Evangelho, mostrar uma outra coisa, que é uma campanha que nós iniciamos há pouco tempo, que eu até expliquei na
terça-feira passada, que era a respeito do SOS Pets Ricardo Gará, e o pessoal da organização dessa campanha tem uma mensagem para vocês. O SOS Pets Ricardo Gará está lançando uma campanha. Aqueça seu bichinho. Muitos animais ficam dormindo, muitas vezes ao relento, com esse inverno. Muitos padecem, óbvio, com muito frio. Então, faça uma casinha, por mais simples que seja. Aqueça seu bichinho. Pode ser como essa, uma caixinha de papelão com plástico, um paninho dentro, já é o suficiente para aquecê-lo. Ou qualquer outro recurso. Há muitas opções na internet. Vamos aderir à campanha Aqueça seu bichinho. SOS Pets Ricardo Gará compartilhe essa ideia. Um beijo. Bom, vocês viram a campanha, agora nós iremos fazer o primeiro evangelho, a primeira leitura, a gerente, a manager, vai fazer a escolha com muito cuidado. Você pôs o microfone? Já. Agora eu nem coloquei. Agora eu nem coloquei o microfone, então tenho certeza que está funcionando. Os trabalhadores da última hora, capítulo 20, né? O item é o 4º do capítulo 20, missão dos espíritas. Ele não escolheu exatamente o começo, né? O nosso benfeitor, que está aqui conosco hoje, o nosso benfeitor das lives, né? Que está aqui conosco hoje, ele escolheu um trecho, está no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, e aqui diz o seguinte: caminha para a frente, pois, falange imponente pela tua fé, e os grandes batalhões dos incrédulos se desvanecerão diante de ti, como as brumas da manhã aos primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que erguerá as montanhas, vos disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as mais pesadas montanhas, jazem no coração dos homens a impureza e todos os vícios da impureza. Parti, pois, com coragem para erguer essa montanha de iniquidades, que as gerações futuras não devem conhecer, senão no estado de lendas. Como não conheceis vós mesmos, senão muito imperfeitamente, o período de tempo anterior à civilização pagã. Sim, as comoções morais e filosóficas vão se manifestar em todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina se apresentará sobre os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual. E depois levai a palavra divina aos grandes que a desdenharão, aos sábios que dela pedirão prova, aos pequenos e aos simples que a aceitarão, porque será, sobretudo, entre os mártires do trabalho, essa expiação terrestre que encontrareis o fervor e a fé. Ide, estes receberão com cânticos de ação de graça e cantando louvores a Deus, a consolação santa que lhes levais, e se inclinarão agradecendo o quinhão de suas misérias terrestres. Que a vossa falange se arme, pois de resolução e de coragem. Mãos à obra, a charrua está pronta, a terra espera, é preciso trabalhar. Ide agradecei a Deus pela tarefa gloriosa que vos confiou. Mas meditai que entre os chamados ao Espiritismo, muitos se extraviaram,
olhai a vossa rota e segui o caminho da verdade. Várias coisas me passaram pela mente enquanto nós estávamos fazendo a leitura. Uma delas, talvez eu até tenha comentado isso anteriormente aqui numa reunião pública, mas eu costumo falar isso nas palestras, quando eu falo desse período em que a gente vive, que é o período dessa transição. Nós sabemos que as comoções sociais, as comoções filosóficas, os embates entre o materialismo e a parte espiritual que está começando a aflorar seriam muito grandes nesses momentos de mudança, nesses momentos de transição, né? E isso nos coloca com algumas questões interessantes. Por exemplo, vocês sabem, estava lá no livro do Humberto de Campos, que o Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, que Jesus tomou a decisão que o Brasil seria a pátria do Evangelho e o coração desse planeta, né? Eu já comentei que isso um pouquinho antes do descobrimento desse continente, antes que a chegada desse continente, Jesus tomou a decisão de trazer o seu Evangelho para as terras do Cruzeiro do Sul, né? As terras banhadas pelo Cruzeiro do Sul, ou seja, o Brasil, né? E que até mandou Ilhéu, que era o espírito responsável pela parte sociológica, mandou que ele reencarnasse em Portugal, e ele acabou fundando uma escola de navegação, que acabou gerando a descoberta do caminho para as Índias. Em função dessa escola, Colombo também acabou chegando à América, também foi descoberta, né, se a gente usar esse termo, muitos não gostam desse termo, mas se chegou ao Canadá, e Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil em 22 de abril de 1500, né? E qual era o objetivo de Jesus? Fazer com que nós fôssemos, e ele fala isso textualmente, está lá escrito no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que através do nosso exemplo de fraternidade, nós ajudaríamos na mudança desse planeta, para que a fraternidade, através do nosso exemplo, fosse, na realidade, a tônica da humanidade terrestre nesse momento de transição. Nós teríamos países que se dedicariam à parte material, ao desenvolvimento material. Entendemos, por exemplo, os Estados Unidos, né, que seria o poço da riqueza do planeta, pelo menos do ponto de vista tecnológico, isso é uma realidade ainda, e nós teríamos o coração centrado nessa terra, que por acaso, né, por acaso, não existem coincidências, tem o formato de um coração, né? E nós sabemos também que foi a única nação em todo o planeta, segundo Emmanuel, lá no Caminho da Luz, aí já o livro é Emmanuel, A Caminho da Luz, o único planeta que não teve suas fronteiras modificadas, né? Todos os países desse planeta acabaram perdendo territórios ou anexando territórios, coisa e tal, mesmo com a guerra da Cisplatina, mesmo com a guerra por causa de Solano Lopes, aquela coisa toda, o Brasil acabou mantendo a sua forma, seu formato de coração, né? E que, na realidade, nós temos o Brasil como parte desse processo de mudança, que eu chamo do projeto de Jesus, a transformação de um mundo de provas e expiação para um mundo de regeneração. Nós temos que, na realidade, através do nosso exemplo, a nossa transformação moral, através da fraternidade que aconteceu, por exemplo, sábado, no drive-thru, né? Essa preocupação com aquele que não tem, essa fraternidade, essa caridade que é bastante comum entre o povo brasileiro, né? Na realidade, o despertar do coração, despertar da fraternidade que modificará, através do exemplo, esse planeta.
Eu até já comentei isso mais de uma vez, que o Gandhi dizia, você quer transformar alguma coisa? Primeiro se transforme, né? Seja você a transformação que você quer para esse mundo, né? Então, primeiro você se transforme, porque o exemplo é a melhor forma de aprendizado, né? De ensino, eu diria. Jesus, na realidade, nos 3 anos de ministério que ele teve, o que ele realmente foi extremamente impactante foi o exemplo dele. O exemplo da caridade, o exemplo da fraternidade, o exemplo do servir, o exemplo do amor ao próximo, né? Isso foi o que criou a maior revolução já vista nesse planeta. A maior revolução já vista nesse planeta foi liderada por esse espírito de tanta luz que é o nosso Senhor Jesus Cristo, né? Bom, vocês sabem que o espiritismo começou na França. E vocês sabem que isso foi possível. Por quê? E por que teve que ser lá? Porque, na realidade, através do pensamento, a França tinha atingido um nível, né, de liberdade de pensamento, um nível de conhecimento intelectual, filosófico, que as outras nações não tinham ainda alcançado, né? Os maiores filósofos do iluminismo são franceses, né? Montesquieu, Quesnay, Rousseau, os pedagogos, né? Tudo bem, o Pestalozzi não era exatamente francês, mas ele influenciou muito a França. Então, nós na realidade, o processo que iniciou a libertação, o processo de libertação da consciência humana, ou seja, por exemplo, da libertação da religião, né? Voltaire, que ele se batia muito para que, na realidade, a gente fosse livre com relação à religião e nós não tivéssemos esse absolutismo que existia na época, a igreja mandona, castradora, dominadora, né? E ele se revoltou contra tudo isso. O sistema político de Montesquieu, quando ele chega e define, olha, nós devíamos ter um executivo, um legislativo e um judiciário, que é usado até hoje, para você ter uma ideia. Isso nós estamos falando do século XVII, século XVIII, né? Então, na realidade, a França estava com todas as condições para que houvesse a chegada da codificação. Era necessário que o pensamento tivesse atingido um nível que fosse capaz de interpretar, decodificar e codificar o espiritismo, né? E nós sabemos que Allan Kardec, antes, como Polité, né, de Nizar, Rivail, ele era um dos maiores pedagogos da França, professor universitário, vários livros escritos, uma sumidade nessa área, não só da pedagogia, mas também da matemática, uma série de outras coisas. Inclusive, ele publicou livros a respeito de como deveria ser a pedagogia na França, e os seus livros eram adotados pelas escolas francesas, né? Mas faltava um elemento. O elemento era o elemento da asa do amor, né? Havia a asa da sabedoria, da intelectualidade, e Jesus já tinha decidido que, na verdade, a grande mudança desse planeta iniciaria pelo Brasil, né? Tanto que os espíritas estão aqui. Nós temos espíritas em outros países, né? Eu tive a grata satisfação de saber que até Angola tem vários centros espíritas, kardecistas e assim por diante. Nós sabemos que tem em Portugal, nos Estados Unidos, tem no México, ainda tem na Itália. Falo ainda porque é pouco, mas tem na Itália, tem na Espanha, Portugal principalmente, mas a maior parte do espiritismo está aqui. E por que será que o espiritismo está aqui? Por que será, segundo Divaldo, que 2 milhões de franceses, cerca de 2 milhões de franceses, daquela época de Kardec estão aqui nesse momento? Porque nós estamos no meio de um projeto. Os espíritas fazem parte de um projeto de modificação desse planeta. Ninguém tem as informações que nós temos. Ninguém tem o conhecimento que os espíritas têm a respeito desse projeto de Jesus. Muitos acreditam, não espíritas, que nós podemos estar chegando no juízo final,
que seria, na verdade, a destruição de tudo, 1/3 de toda a população morreria, 1/3 desse planeta seria destruído por uma estrela e assim por diante, né? Nós sabemos que não é assim, nós sabemos que a evolução e o progresso é uma lei, inclusive codificada por Kardec, uma das 10 leis, e nós estamos numa transição. Então, nós temos, na verdade, um conhecimento que nos permite ser soldados desse projeto, desse pelotão, desse batalhão, desse exército que Jesus criou, né, para que nós pudéssemos catalisar a reforma desse planeta. A maior parte dos espíritas, infelizmente, não caiu a ficha que nós fazemos parte desse projeto, porque nós sabemos da importância da caridade. Nós sabemos que o único meio de ascensão aos mundos melhores e o único meio que nos garante entrar no mundo de regeneração é a fraternidade, que inclui a caridade, obviamente, que inclui o amor ao próximo, no servir, né? Fazendo aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. A maioria não sabe disso. A maioria ainda é louva-a-Deus, ainda está numa posição de que, na realidade, tudo é voltado para uma figura que é Deus, né? Que nós sabemos que não é uma figura, não é uma entidade, não é antropomórfica, não é um ser humano que tem dotes muito melhores do que a gente. A gente não sabe o que é Deus. Nós compreenderemos e veremos a Deus quando chegarmos aos mundos superiores. Está em Allan Kardec, Livro dos Espíritos. Por enquanto nos falta um sentido, Kardec registrou dos Espíritos, nos falta um sentido para poder compreender o que significa Deus. Podemos entender os atributos. Nós temos um cabedal de conhecimento e de ferramentas na mão que são extremamente importantes nesse momento de transformação planetária. E tudo tem que começar através de nós, né? Eu não digo que tudo tem que começar através de nós, no sentido que somos nós os únicos, mas nós temos, na verdade, uma tarefa muito importante, justamente porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Por isso que fala a mensagem lá do Evangelho, mensagem do Evangelho que nós acabamos de ler, que nós temos que sair, temos que divulgar, nós temos que ajudar as pessoas, nós temos que esclarecer pessoas, nós temos que libertar as pessoas. Nós temos que, na realidade, aproveitar do conhecimento. Não precisa ser um palestrante, não precisa ser um orador, não precisa fazer seminário. Toda vez que você está contribuindo com o teu próximo, que seja teu vizinho, que seja teu familiar, que seja teu filho, por exemplo, colocando numa evangelização infantil o teu filho, né? Ou colocando o moço, que é o adolescente que está na tua casa, num grupo de mocidade, para que ele também comece a ter esses conhecimentos e se prepare melhor para o que está vindo, né? Essa transformação ainda vai ser complicada. E essa transformação tem que acontecer através da nossa reforma íntima, da nossa transformação moral. Por isso que ele fala dos vícios. Nós temos que vencer nossos vícios, para que as pessoas percebam, nesse país, como nós somos fraternais, como nós somos caridosos. Nós não somos ainda, como nós deveremos ser, e as pessoas terão percepção disso, para que eles comecem a perceber que nós somos muito mais felizes, que nós não temos nós não teremos, né, naquele momento que nós atingirmos esse grau que eu estou comentando, que é o que a doutrina comenta, né, nós viveremos muito mais em paz, muito menos problemas, né, e estaremos muito mais em paz conosco mesmo. Essa que é a realidade. Por isso que ele fala, se reúna essa falange somos nós espíritas, e iniciemos esse trabalho de divulgação, né? Façamos esse trabalho de passar, através do exemplo principalmente, os nossos preceitos. As pessoas percebem o que um espírita bom é. Ele percebe que é diferente, ele percebe que ele tem princípios diferentes.
percebe que ele pode estar muito mais em paz do que a gente está, né? Então, isso é o que, na verdade, nós somos incitados, porque isso faz parte do projeto de Jesus, a transformação. Mas não é Jesus que vai estalar o dedo e essa transformação vai acontecer. Tudo é feito através de nós. Deus realiza tudo através de nós. Jesus realiza tudo através de nós. Não é estalando o dedo, fazendo um milagre, e a coisa acontecer daqui a pouco, abre um portal, e nós estamos passando para um mundo de regeneração. Nós temos que nos conscientizar que somos nós que temos que fazer esse trabalho e ir para lá. Assim como os espíritos já estão conscientizados, porque as falanges de espíritos que trabalham, por exemplo, nos centros espíritas, espíritos bons, né? Não esses fascinadores, esses pseudo-sábios, que estão em muitos centros espíritas hoje, né? Mas os espíritos bons, eles estão trabalhando para essa transformação. Eles estão conscientes desse projeto, eles estão ligados às falanges de Jesus nessa caminhada, mostrando o rumo, faça isso, faça aquilo. Quando a gente abre o Evangelho e vê uma mensagem que nos incita a ser caridosos, o que está por detrás dessa mensagem? Exatamente o trabalho da espiritualidade para que a gente mude, para que a gente possa compreender o papel que nós temos conosco e com nossa família e com esse planeta. Nós somos formiguinhas, somos realmente seres pequeninos nesse exército, mas é o exército que Jesus tem na mão para fazer com que essa transformação seja mais rápida ou soldados cairão pelo campo, né? E muitos soldados caem pelo campo. E depois aquele chororô volta para o mundo espiritual e aquele chororô de sempre, né? Chororô de sempre. Pessoal, eu vou mostrar um videozinho e depois nós continuaremos o Evangelho. Esse vídeo, ele atende a muitas pessoas que hoje estão assistindo a live e pessoas que assistem essa live através da gravação que fica no YouTube e que entram em contato conosco para saber sobre o Irmã Sheila. Como é que é o Recanto de Luz, Irmã Sheila? O que é a cura e a cirurgia espiritual? Então, eu encontrei um videozinho de alguns anos atrás que eu gostei muito, que é dedicado para vocês reverem, para quem está conosco já há muitos anos, e para aqueles que nunca participaram das nossas atividades, né? Saberem, na verdade, o que nós fazemos. Nós não, né? Participamos, né? Até parece que a gente faz alguma coisa. O importante foi conversar com o Edson, que faz cirurgia espiritual. Vamos conhecer. Bom, nós vamos conversar com o Edson Barbosa. O Edson Barbosa começou faz pouco tempo, só 27 anos de mediunidade, né, Edson? Tudo bem, Edson? Tudo bem, graças a Deus. É uma vida, né? Basicamente é uma vida de dedicação. A gente está aqui em um local que você faz cirurgias espirituais. E a gente tem ouvido falar muito nisso, né? E a gente até conversou um pouco antes da matéria, né? Um pouco antes desse bate-papo nosso, de que isso precisa ser uma coisa muito bem esclarecida para a população, porque é uma forma de cirurgia, né, que dá resultados, né, mas que as pessoas talvez não entendam ainda direito, né, Edson? Exato. Você veja bem, seguindo a orientação do nosso benfeitor espiritual, o Dr. Stephanie Oswald, ele sempre nos relata que nada é impossível, mas que nós devemos tentar. Eu tinha uma discopatia degenerativa na coluna lombar. Em 2007, eu fiz uma cirurgia na matéria, onde foi colocada uma prótese. Tive um nódulo no seio direito. Eu tinha muitas dores nas pernas, que se irradiavam para as pernas, para os ombros. Soube do tratamento alternativo e fui procurar ajuda. Como é que é feita a cirurgia? A cirurgia é através do processo que nós chamamos de incorporação, tá? Onde o amigo espiritual toma consciência do médium e utiliza dos efeitos físicos através do ectoplasma,
que o médium é como receptor e doador, tá? Então ocorre uma transformação em energia tênue e o espírito utiliza toda essa energia que nós chamamos de energia ectoplasmática e ali ocorre o efeito físico no corpo do paciente através da cirurgia espiritual que é feito na alma. Há um contato, mas esse contato é um contato superficial, tá? É um contato superficial onde nós não utilizamos instrumentos nenhum. Eu senti um bem-estar muito grande, eu achei que ali pudesse estar a salvação para aquilo que eu buscava. É uma espécie de uma alegria interior muito grande. E que fique bem enfatizado, tá? Que utilizamos a mediunidade, tá? Para corroborar com a medicina convencional e não para competi-la, para competir com tal. E aí a melhora foi assim de 95%. Eu digo 5% é só quando chove que essa prótese ela incomoda um pouquinho. Eu não tenho mais problema, não tive mais esse problema e simplesmente o problema desapareceu. A minha felicidade, a minha alegria está no sorriso daqueles que sorriem para conosco. Eu conheço o Edson há 5 anos, mais ou menos, quando eu me juntei, né? Quando eu entrei no grupo, nesse trabalho todo, e eu achei ele um trabalho muito bonito, porque ele, na realidade, todo ele visa o próximo, visa o bem-estar do próximo, né? E o objetivo da espiritualidade do nosso mentor é realmente dar alguma coisa para o próximo. Bom, durante toda esta reportagem, a gente teve aqui na tela o endereço, o telefone. Então, você que está em casa, você pode ligar, você pode vir aqui em Ribeirão Pires, mas você pode vir em qualquer lugar. Aliás, vem gente aqui do mundo inteiro, né? Eu gostaria de deixar bem claro uma coisa. Se me chamarem de santo, eu sei que não sou. Se me chamarem de charlatão, eu sei que não sou. Eu tenho a mediunidade e tenho certeza que nem dela eu sou dono, porque ela foi me dada por Deus. Tá? A única coisa que eu posso dizer a você, Ivo, que eu tenho, que é meu livre-arbítrio. E eu peço a todos que me conhecem que continuem orando por mim, para que eu não venha falhar no meu livre-arbítrio. Tá certo, então. Um grande abraço. Vou ter que repetir tudo. Hoje está demais aqui. Está demais. Estou esquecendo de sempre ligar o microfone, né? Então, eu estava dizendo que um pequeno ponto. Naquele ano, provavelmente são uns 8 anos atrás, porque nós já temos, o Edson já tem 35 anos de trabalho público de cura, né? Completados agora 13 de fevereiro desse ano de 2020, né? E vocês devem ter visto, eu magrinho, então faz tempo, né? Já alguma coisa que faz algum tempo. Essa é a primeira coisa. A segunda é que nós não estamos realizando o trabalho de cura nesse momento, né? Então, está lá registrado, você tem os telefones, que continuam os mesmos, tem o site, então tudo isso continua lá. Mas nós ainda não retomamos, porque seria uma imprudência nossa a gente retomar trabalhos de cura e cirurgia espiritual, como tantas pessoas que padecem de doenças, muitas vezes, muito graves. E a terceira coisa que vocês já devem ter percebido, que nós estamos centralizando as coisas via YouTube. Vocês estão vendo o YouTube. Então, todos esses vídeos estão lá no YouTube do Irmã Sheila. Os trabalhos do Edson que foram filmados estão lá no YouTube do Sheila, né? Essas campanhas, as preces que a Beth faz, né? As preces que nós mandamos, pelo menos uma vez por semana, a Beth tem me mandado no domingo, e eu escolho para mandar durante o dia, né, para que as pessoas possam aproveitar. Está tudo no YouTube. Então, o YouTube hoje, com mais de 1.070 inscritos, está concentrando todos os nossos vídeos, né, os nossos vídeos.
tá ok? Depois eles são transmitidos para o Facebook, são transmitidos para outras mídias. E nós já estamos no processo de migrar o sistema nosso operacional para poder fazer transmissão dessa nossa live aqui, simultânea, para o Facebook e para o YouTube. E parece que é possível fazer no Instagram também, né? Então, nós já estamos com o sistema operacional instalado, já estamos estudando para ver esse negócio. É um negócio, uma plataforma muito mais complexa, muito mais sofisticada, que, por sinal, nossos amigos lá de São José, lá da Rádio Vivência, eles já utilizam. Agora eu vou pedir para a nossa manager, né, nossa assistente manager, para fazer a escolha de mais um capítulo. Vou virar operadora de som para você. Não sei, estou sempre esquecendo esse microfone agora. Enfim, mas eu estou vendo quem está acordado, porque quando aparece aí, tá sem som, tá sem som, tá sem som, eu sei que está prestando atenção, né? Eu podia até dizer que é um truque, tá vendo? Usar como truque. A gente fica velho, fica cara de pau, né? Mas vamos lá. No capítulo 22, não separeis o que Deus juntou. Capítulo 22, item 3. Mas na união dos sexos, ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei de amor. Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transportasse para seus filhos, e que eles fossem dois em lugar de um, a amá-los, a cuidá-los, fossem dois a cuidar dos filhos, no lugar de um, né? E fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, foi levada em conta essa lei de amor? De nenhum modo. O que se consulta, em geral, não é a afeição de dois seres que um mútuo sentimento atrai um para o outro, uma vez que, mais frequentemente, se rompe essa afeição. O que se procura, em geral, não é a satisfação do coração, mas a satisfação do orgulho, da vaidade, da cupidez. Numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo está bem, segundo esses interesses materiais, disse que o casamento é conveniente. E quando as bolsas estão bem combinadas, disse que os esposos estão também igualmente e devem ser bem felizes. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz contrair, pode suprir a lei do amor se esta lei não preside a união, né? Disso resulta que, frequentemente, o que se une à força se separa por si mesmo, que o juramento que se pronuncia ao pé de altar se torna um perjúrio, se dito como uma fórmula banal. Daí as uniões infelizes, que acabam por tornar-se criminosas, dupla infelicidade que se evitaria se nas condições do casamento não se fizesse a abstração da única lei que o sanciona aos olhos de Deus, que é a lei de amor. Quando Deus disse, vós não sereis, senão uma mesma carne, e quando Jesus disse, vós não separareis o que Deus uniu, isso se deve entender da união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei variável dos homens. Aqui tem um mundo, deixa eu ver se o microfone está ligado. Está ligado. Existe um mundo de facetas a respeito desse tema. Primeiro lugar, e eu lembro que no começo do meu trabalho, na parte de palestras, eu tinha muito receio de falar sobre esse assunto. Por quê?
porque muitas pessoas acabam usando as nossas palavras, compreendendo-as como querem compreender. Ah, o Fábio disse, Jesus disse, o Evangelho disse, Kardec disse, o padre disse, mas, na verdade, nem sempre a gente entende as palavras, o espírito das palavras. A gente que coloca o espírito nas palavras, né? Então, em primeiro lugar, ninguém, nem Kardec, nem os espíritos, em nenhum momento, nem Jesus, em nenhum momento, eles chancelaram essa questão da separação. Eles explicam que a separação acontece porque ela não começou pela lei do amor. Mas eles não estão dizendo, separem-se. Não estão dizendo, então tá bom, separe-se no sentido, isso é permitido. Não é que seja permitido ou proibido. Na verdade, nós assumimos uma responsabilidade muito grande dentro do casamento. Muito grande, né? Só a questão da união sexual já é uma responsabilidade enorme pela transmutação, pelas trocas de energia, né, que acontece. Então, nós não chancelamos e não estamos incentivando, né, e não era esse o objetivo de ninguém incentivar. Mas Jesus explica e a doutrina explica por que acontece as separações. E nós temos, na realidade, vivemos um período que é impressionante a quantidade de separações, né? E elas acontecem por muitas coisas. Acontece por falta do amor, acontece pela falta da compreensão mútua, as pessoas, acontece pelo orgulho, pela vaidade, pela falta de amor, por uma série de motivos. Por isso que eu disse que é multifacetado. Muitas uniões foram feitas por interesse. E, obviamente, que com o passar do tempo, elas não se sustentam, se esses interesses deixam de existir, né? Quantos casamentos entre famílias ricas, quantos casamentos entre famílias, pessoas bonitas, pessoas de renome, que acontecem só por uma questão de marketing, por uma questão financeira, né? E quantos casamentos, na verdade, são de resgate, eles acontecem justamente para que hajam reharmonizações e elas deixam de acontecer. Eu lembro, lendo os livros de André Luiz, né, lá no nosso lar, que naquela época, lá na década de 40, ele dizia que 95% dos casamentos eram casamentos de reajuste. Reajuste, né? Então, são espíritos que, por algum motivo, estavam convivendo uma situação conjugal para que se reharmonizassem, se reajustassem. E vieram, muitos deles, com o programa reencarnatório para fazer isso. Então, quando você decide, eu vou me separar, precisa ver se você não está quebrando esse programa reencarnatório, esses compromissos que foram assumidos. E precisa ver se isso depois não vai ser pior, né, no mundo de lá, porque terá um retorno, terá novamente uma necessidade da reconciliação, porque enquanto a gente não se reharmonizar com o próximo, a gente vai se chocar com ele o tempo todo. Vamos viver como irmãos, vamos viver como vizinhos, vamos viver como pai e mãe, como pai e filhos e assim por diante, né? Até que a harmonização aconteça. Eu sempre falo que a lei do amor é uma lei de harmonização. Nós temos que viver em harmonia com tudo e com todos. Enquanto isso não acontecer, nós vamos tendo todas as nossas reencarnações sucessivas para que a gente aprenda a viver em harmonia com tudo e com todos. E só chegaremos aos mundos superiores quando soubermos exatamente isso. O que é a lei da... O que é a fraternidade que a gente fala? É viver em harmonia. Ser fraterno é ser tolerante, é ser compreensivo, né? É ser paciente, é refletir, usar da razão, né? Então, nesse aspecto é que essa leitura que nós fizemos nos alerta que quando as coisas falham, é porque, por exemplo, houve
O excesso de orgulho. Aí eu não mudo, eu sou assim, não quero ser diferente. Eu não quero saber. Ou as coisas são dessa forma, ou não são. Ou porque houve interesse. Ou porque começa a ter outros relacionamentos, né, que são desvairos, são totalmente ilusórios, né, por causa da idade ou por causa não sei do que e assim por diante, né? Então, em nenhum momento a doutrina ele chancela que a gente pode simplesmente, quando quiser, separar. Ela diz que, se acontece, é porque estava faltando o respeito à lei do amor. A lei do amor não é só o amor das pessoas, entre elas. A lei do amor é tudo isso que nós comentamos. A fraternidade, a compreensão, a tolerância, a paciência. É nós vencermos o nosso orgulho, vencermos o nosso egoísmo, né? Não estou dizendo em anulação. Eu estou dizendo da necessidade de a gente também olhar para dentro de si mesmo e ver que nós somos poços de defeito e que não é fácil conviver conosco, né? Quando a gente realmente olha para a gente mesmo, a gente, quando olha com os olhos de ver, né? Tem muitos que têm olhos, mas não enxergam, né? O orgulho não permite, a vaidade não permite. Mas quando a gente enxerga, quando a gente faz aquele exercício de autoconhecimento e a gente enxerga o que somos, a gente vai ver que nós somos um poço de complicações, né? E não é fácil as pessoas conviverem conosco, mas a gente só enxerga que não é fácil a gente conviver com os outros, né? Então, a partir do momento que começa a haver essa compreensão, inicia a tolerância, inicia a paciência, inicia a compreensão, nos posiciona no patamar correto, nos coloca no degrau correto, né? Então, isso era uma coisa que acho que era interessante comentar, porque é um assunto meio complicado, né? A pessoa lê o Evangelho e fala, não, mas o Evangelho diz que pode. Não, não é que pode. Ele diz que se acontece, é porque nós não estamos fazendo muito esforço. Alguma pergunta? Às vezes tem alguma pergunta, né? Não tem nenhuma. Então vamos a uma última leitura. O pessoal não está perguntando. Aqui. Uma reflexão. Hoje, mais uma reflexão que a espiritualidade nos passa. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Ó rico, enquanto dormes sobre teus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabes que milhares de teus irmãos, iguais a ti, estão estirados sobre a palha? O infeliz que sofre de fome não é teu igual? A essas palavras, teu orgulho se revolta, bem eu sei, né? O orgulho é uma desgraça, né? O orgulho é pior do que cegueira. Antes fôssemos cegos, mas não fosse orgulhoso. Bem eu sei, essas palavras causarão revolta por causa do teu orgulho. Consentirás em lhe dar esmola, mas a lhe apertar a mão realmente, fraternalmente, jamais. Que dizes, eu descendente de um sangue nobre, grande da terra, seria igual a esse miserável esfarrapado? Vã utopia de supostos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e eu tão alto? É verdade que vosso vestuário não se assemelha em quase nada, mas dele despojados, ambos, que diferença haveria entre vós? A nobreza do sangue, dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do grande senhor ou do plebeu, entre o senhor e o do escravo. Naquela época tinha escravos ainda. Quem te diz que tu também não foste miserável e infeliz como ele? Não pedistes esmola? Que não a pedirás um dia? Aquele que desprezas hoje? As riquezas são eternas, elas não se acabam com esse corpo, envoltório perecível do teu espírito? Volta-te humildemente sobre ti mesmo, lance enfim os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo.
sobre o que faz a grandeza e a inferioridade no outro. Pensa que a morte não te poupará mais que a um outro, que os títulos não te preservarão dela, que ela pode te atingir amanhã, hoje, em 1 hora. E se tu te escondes no teu orgulho, então eu te lastimo, porque serás digno de piedade. Vocês veem como é importante esse negócio do orgulho, né? Para mim é um dos mais... Eu falo de cátedra, porque eu já fui muito orgulhoso. A pior coisa que pode... O pior vício que nós podemos ter é o orgulho. O orgulho cega. O orgulho não permite que a gente se enxergue, né? Então, somos realmente cegos quando somos orgulhosos. E aqui ele fala em rico, mas qualquer um que se coloque numa posição superior ao outro, por ter algo que o outro não ter, está fazendo exatamente a mesma coisa, né? O rico porque tem um título universitário e o outro não tem. O rico porque tem um emprego e o outro não tem. Nessa pandemia ficou muito claro como tudo isso é fugaz, né? Quanta gente quebrou, quanta gente estava tão bem financeiramente e quebrou. Quantas coisas. E tudo assim, um vírus que veio da China, né? Se espalhou pelo ar, ninguém vê, ninguém conhece, as pessoas não sabem nem direito, fala-se de tudo, ou seja, mostra-se que ignora-se tudo, né? Porque se a gente soubesse de tudo, as coisas seriam muito claras e, na verdade, existem muitas controvérsias. E um vírus, que a gente precisa de um microscópio, né? Para poder enxergar, cria, na realidade, de uma hora para outra. Eu sempre lembro de um grande amigo meu, que eu considero a memória mais prodigiosa que eu já vi nessa vida aqui. Trabalhava junto comigo, num dia de 25 de janeiro de 1993, ele teve um derrame. Perdeu completamente a memória. Um homem que conseguia manter na cabeça, vírgula por vírgula, dezenas de contratos, e que não lembrava nem mais o nome da esposa. E assim, então, em um átimo, um 10º milésimo de segundo, aquilo que nós temos pode voar embora. Né? Então, é importante a gente refletir a esse respeito. Eu vou fazer nossa oração final, mas eu vou deixar para vocês um fundo depois bacana, de uma música muito legal, para que a gente encerre nossas atividades. Então, vamos fazer uma Ave Maria, agradecendo a Deus todas as oportunidades que nós recebemos hoje, e agradecendo a espiritualidade. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Um beijo no coração de vocês, sincero, hein? Esse negócio de irmão, meu irmão, isso, aquele outro, mas tem que ser sincero. E o meu é sincero com vocês. É bom viver a trabalhar, sempre a servir junto a você e redimir desdita e dor a conquistar o eterno amor. Sheila, Sheila.
singeleza em flor. Sheila, Sheila, singeleza em flor. E para sempre eu quero estar ali, sentir o coração, ali entregar a minha mão na lei sublime da criação. Sheila, Sheila, singeleza em flor. Sheila, Sheila, singeleza